aos adolescentes e pré-adolescentes. Pode vir aqui à frente, aonde vocês estão. Amém, vem cá. Eles também estão indo para um tempo de estudo da palavra. Chama o Henrique. Henrique, venha participar. Pronto. 1 Reis 17, verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor e agora para rogar pelas crianças e pelos adolescentes que terão um tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor continue falando ao coração deles e transformando eles à imagem e semelhança de Cristo. Ó Pai bondoso, usa a Tua serva, irmã Luciana, para ensinar a Tua Palavra. Nós queremos ficar aqui no templo, que o Senhor também fale conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua Palavra ao nosso entendimento. Ó Pai bondoso, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quantos acharam, Deus abençoe, quantos acharam primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1? Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. A preparação do homem de Deus. A preparação do homem de Deus. Este texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nos leva para o reino de Israel. Nos leva para o reino do norte. Um reino que vivia em rebelião aberta contra Deus. Quem está reinando nesta época é o rei Acabe. Acabe está no trono. Acabe é o rei do reino do norte nestes dias de Elias. E Acabe, juntamente com seu pai, um homem chamado Omri, para fortalecer a Israel contra a Síria, eles fazem uma aliança. E eles fazem uma aliança com os sidônios. E esta aliança que eles fazem com os sidônios foi um casamento arranjado. Casamento de Acabe com Jezabel, a filha de Etibaal. Etibaal era o rei dos sidônios. E esses dois casam. Acabe, rei, casa-se com o rei, com a filha do rei dos sidônios, uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher má, meus irmãos, tanto má quanto astuta. Uma mulher fenícia, uma mulher que deixou os palácios de Tiro e vai para Israel. Levanta-se um templo a Astarote na região de Jezreel, e os sacerdotes ímpios vindo da sua região, da sua terra, buscam os seus deuses na terra de Israel. Uma terra onde o povo antes adorava ao Deus eterno, ao Deus soberano. E isso teve consequências sérias ao reino do norte. Isso trouxe um reflorescimento de apostasia naquele reino. O povo mergulhou-se na iniquidade. O sal perdeu o seu sabor. O povo se tornou indiferente para Deus, com Deus, para com a lei do Senhor, para com o seu Senhor.
E muitas vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite que coisas assim acontecem? Por que Deus, meus irmãos, permite, não só naqueles dias, mas ainda nos dias de hoje? Por que Deus permite que o mal cresça e o bem se cala, é condenado? O mal prospera e o bem diminui, o bem se abate. Por que esse silêncio de Deus? Será que Deus é indiferente a isso? Ou será que Deus está longe das situações de nossas vidas, quando o mal cada dia cresce, aonde governos promulgam o mal, ditadores, leis, que têm como objetivo apenas apoiar o mal? Por que Deus permite isso? Devemos lembrar sempre de que Deus é imutável. Louvado seja Deus. Louvado seja Ele. Devemos lembrar sempre que o seu padrão de justiça não se desfaz e não se desfez no tempo do rei Acabe. Devemos lembrar sempre de que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Devemos lembrar sempre de que Deus é onipotente. Ele é capaz de intervir quando Ele bem entender. Mas o fato dele não agir imediatamente quando ele vê que o mal prospera, e da maneira como nós achamos que ele deveria agir, não indica de que ele não está ciente daquilo que está acontecendo neste mundo. Não significa, meus irmãos, de que ele não queira corrigir o mal ou a situação. Significa de que ele tem o registro de todas as coisas que têm acontecido neste mundo. Ele está anotando tudo. Ele sabe de tudo. Mas no meio de toda aquela situação ruim, terrível, que o reino do norte estava vivendo, Deus levanta um homem de Deus. E o nome deste homem é Elias. Seu nome significa Deus é a minha força. Significando de que os pais de Elias eram homens, um homem e uma mulher temente a Deus. No meio de toda aquele crescimento, reflorescimento de apostasia, de mal, de iniquidade, de maldade diante de Deus, Deus levanta um homem chamado Elias. E Deus construiu esse homem. Deus trabalhou na vida deste homem. Não sei que os irmãos, eu creio que os irmãos já perceberam isso na palavra de Deus, como Deus preparou homens na sua palavra para tarefas específicas na Bíblia. Quando nós olhamos para o homem chamado Moisés, foi preciso Moisés passar 40 anos no deserto para ser preparado por Deus para uma grande obra que o Senhor tinha para ele. Quando nós olhamos para Caleb também passou, ou melhor, Josué também passou 40 anos, nos últimos 40 anos da vida de Moisés. Caleb acompanhou, Josué acompanhou esses 40 anos. Foi preparado no deserto juntamente com Moisés para poder estar à frente do povo de Deus. Quando nós olhamos para um homem chamado Paulo passou 3 anos no deserto na Arábia para poder fazer a grande obra que ele fez como servos do Senhor. Quando nós olhamos na Bíblia como homens como João Marcos teve que passar por algumas experiências.
De início, Paulo levou ele, mas depois o apóstolo Paulo diz: não traga João Marcos com você, não traga João Marcos dessa vez. E João Marcos teve que passar algumas experiências, mas lá no livro a carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer: traga também agora João Marcos contigo. Deus é o Deus que prepara homens. Deus é o Deus que prepara pessoas para a sua obra, para o seu querer, para o seu usar, para ser bênção nas suas mãos. E Deus preparou Elias. E como foi, e como que é, meus amados irmãos, a preparação de um homem de Deus? Como que é a preparação de uma mulher de Deus? É uma preparação prolongada. É uma preparação que não é de uma hora para outra. A condição espiritual de Israel estava cada dia mais baixa. O povo estava imerso na maldade. Estavam totalmente voltados às suas práticas, para a idolatria, para os ídolos. Mas subitamente Deus levanta este homem chamado Elias, como uma flecha que vem do céu. Ele surge no cenário. Nós não sabemos aonde Elias disse estas palavras para Acabe. Nós não sabemos se Acabe estava no palácio de verão. Não sabemos se Acabe estava em Samaria. Mas ele apareceu. E ele foi lá até Acabe. E ele vai dizer: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, Acabe, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que ousadia deste homem! Que homem ousado, meus amados irmãos! Em uma época onde se devia prevalecer, ou melhor, onde o compromisso com Deus estava complicado, estava totalmente envolvido, como eu posso dizer, comprometido, esta é a palavra. Mas em meio a todo esse comprometimento, essa falta de compromisso com Deus, Elias estava compromissado com Deus. Seria mais fácil para Elias ir como todos estavam indo. Seria mais fácil para Elias ser como eles. Mas Elias está nadando contra a correnteza. Enquanto a correnteza está descendo, Elias está indo contra esta correnteza. Mas devemos lembrar que Deus preparou Elias para este dia. Deus preparou ele para aquele momento. Da onde Elias veio? A palavra de Deus diz que Elias veio de Gileade. Gileade tem o seu significado lugar áspero e escabroso. Gileade era uma região rude, uma região íngreme. Ele era do distrito de Tisbe. Para esta região, Davi fugiu de Absalão. Para esta região da onde Elias veio, foi aonde o Senhor Jesus Cristo encontrou aquele endemoniado de Gadara. E o Senhor Jesus o libertou. Interessante que Deus tira Elias de uma região escabrosa, tira Elias de uma região difícil e faz dele um grande servo de Deus. Isso nos leva a meditar e lembrar de que Deus não cria suas plantas mais fortes em estufas. Deus, amados irmãos, não cria suas plantas mais fortes protegida do mundo, protegida das adversidades. Deus não vai fazer você forte para honrar e glorificar a Deus, protegendo a sua vida, dando o melhor para a sua vida.
Muitas vezes nós temos que passar momentos difíceis, lutas nas nossas vidas, para Deus nos fortalecer e fazer a pessoa que Ele quer que nós sejamos. Elias então surge. Ele foi preparado para esta hora. Ele foi preparado para este momento. Os preparativos de Elias, não sabemos que idade que ele tinha, quando ele foi até Acabe. Mas nós sabemos de que Deus passou um tempo preparando a vida de Moisés. Nós sabemos de que Deus passou um tempo preparando a vida de Caleb ou de Josué. Caleb está sempre no lugar de Josué. E que Deus passou um tempo preparando a vida do apóstolo Paulo. Talvez você está passando por alguma situação hoje, você não entende por quê. E você diz, por que eu estou passando por isso? Talvez você esteja passando pelo seu Gileade. Momento que Deus está preparando você para uma obra grandiosa que Ele quer fazer através da sua vida. E quando nós estamos como Elias, num lugar como Gileade, um lugar áspero, escabroso, nós não entendemos o porquê. E nós nos perguntamos por quê. Mas lá na frente, agora Elias está compreendendo. Ele é um homem cheio do poder de Deus. Ele é um homem ousado. Quem naquela época teria coragem de ir até o diante do rei Acabe, senão um homem que foi trabalhado por Deus durante determinado tempo? Então, não se desespere. Apenas viva o momento que você está vivendo. Eu creio que Deus está preparando você como Deus preparou Elias. Mas a preparação de um homem, de uma mulher de Deus, ela não tem somente um tempo prolongado. Nós não sabemos quando, mas nós vemos isso na vida de Moisés. Mas Deus prepara homens e mulheres, e essa preparação demanda submissão a Deus. É algo difícil quando nós estamos passando por momentos difíceis, esta questão da submissão a Deus. Mas, meus amados irmãos, Elias, ele foi submisso a Deus. Elias, meus amados irmãos, ele não foi um homem perfeito. Elias, meus amados irmãos, ele não foi um anjo. Ele foi um homem como nós. Em muitos aspectos, Elias foi como nós, com as mesmas inclinações, os mesmos desejos e paixões, sensíveis aos mesmos problemas como nós. Elias, ele conheceu a ira, ele conheceu o desprezo, ele conheceu o desespero. Elias ficou depressivo. Ele se escondeu em uma caverna. Elias chegou diante de uma situação que ele pediu a morte. Esse homem não é um super-homem, mas é um homem com uma missão. E Deus, para a sua missão, Ele não escolhe super-homem, porque não existe super-homens. Deus escolhe homens e mulheres como eu e você, fracos, falhos, mas que se submetem a Ele. Capítulo 17, verso 2 e 3, diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
O preparo de Elias não aconteceu somente em Gileade. O preparo de Elias agora está indo para uma outra região. Elias está indo para Querite. De um modo, ou de muitos modos, estar em Querite agora vai ser mais difícil do que estar diante do perverso Acabe. Por quê? Diante de Acabe, ele trovejou a palavra de Deus. Ele falou com ousadia a palavra de Deus. E ele estava cônscio naquele momento do poder de Deus na sua vida. Mas agora é diferente. Agora Elias está sozinho. Agora Elias está se escondendo em um riacho. O riacho de Querite. E esse riacho onde ele está se escondendo, próximo a esse riacho está se secando. Porque a chuva parou. E novamente Deus ali em Querite, Deus está trabalhando neste homem. Novamente Deus vai trabalhar no coração de Elias. Deus vai prepará-lo de forma extraordinária. E por que Deus está preparando Elias? Devemos lembrar que vai ter um acontecimento grandioso que Elias vai passar. O Monte Carmelo. O Monte Carmelo, Elias vai desafiar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Sim ou não? E esse acontecimento não estava distante. Olha aí, capítulo 18. Logo no próximo capítulo, versículo 17. E sucedeu, do capítulo 18, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, palavra de Elias, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Esse fato, este acontecimento está se aproximando. Mas precisamos lembrar de que antes do Carmelo, Elias precisa passar pelo Querite. Antes de chegar até aquele monte para desafiar os profetas de Baal e os profetas de Aserá, Elias precisa passar pelo Querite, pelo ribeiro que está se secando. E qual é a razão? Porque é ali no ribeiro de Querite que Elias vai aprender a confiança simples no Senhor. É ali que Elias, de uma forma humilde, do dia a dia, passo a passo, ter que confiar no Senhor. Foi preciso muita fé para ele permanecer no Carmelo. Foi preciso muita fé para ele desafiar os profetas de Baal. Mas antes dele praticar a fé no Carmelo, ele tinha que aprender o significado da fé no riacho de Querite. Ele tinha que aprender a depender de Deus ali no riacho de Querite. E quando foi a Querite, Deus não disse para ele que haveria um Carmelo. Deus não disse para ele: vá para Querite, vá para o lado daquele ribeiro onde está se secando, que quando chegar lá, quando passar do Querite, você vai ter uma grande vitória no Monte Carmelo. Deus não disse nada para ele, mas ele teve que obedecer. Ele teve que ir para o lado daquele ribeiro que estava secando e confiar de que o Deus iria cuidar dele ali. Deus está edificando este homem. Deus está trabalhando na vida dele.
Está ensinando Elias a andar no Espírito, a confiar em Deus, a depender de Deus cada dia. Está ensinando Elias a crer de que Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Versículo 4 do capítulo 17. Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai sustentar o servo do Senhor. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz, versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Versículo 7, e sucedeu que passado dias, não sabemos quantos dias Elias foi sustentado por corvos, não sabemos com tantos dias Elias tomou água daquele ribeiro, mas algo aconteceu. E sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, os irmãos notaram como Deus prepara homens? Primeiramente, Deus preparou Elias na região áspera de Gileade. E agora Deus está preparando Elias diante de riachos secos, aonde ele não tem o que fazer a não ser confiar em Deus. E muitas vezes a nossa região áspera e muitas vezes os nossos riachos secos pode ser em nossas vidas uma enfermidade. Eu creio que pastor Osmundo e irmã Mari estão passando por riachos secos. E eles vão ter que confiar no Senhor, de que o Senhor vai cuidar deles ali. Mas muitas vezes os riachos secos podem ser em nossa vida a perda de um ente querido. Alguém que nós amamos, que nós perdemos. Mas muitas vezes riachos secos são lutas com os nossos filhos. Nós que somos pais aqui sabemos disso. Mas muitas vezes riachos secos é o desemprego. Enfim, são tantas situações, meus irmãos, que nós passamos nessa vida, que podem ser comparados com riachos secos, riachos que estão se secando. E Deus faz isso muitas vezes para um período de reclusão. Deus faz isso muitas vezes para nos separarmos para um tempo de comunhão maior com o Senhor. É importante que entendamos que se Deus quer muitas vezes nos alimentar através de corvos, ou muitas vezes nos colocar diante de riachos secos, de situações desagradáveis a nós, se Deus quer fazer isso conosco, nós devemos apenas nos submeter à sua vontade e crer que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, ao mandar Elias para o riacho de Querite, Deus estava cometendo um erro? Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus estava preparando o coração daquele homem. Nossas oportunidades não estão nas nossas mãos. Elas estão nas mãos do Senhor. E esta confiança do Senhor em meio às escuridão das nossas vidas, que a gente não sabe para onde ir. E na vida de Elias foi importante para Deus transformar Elias no homem que ele desejava, no líder que ele foi, no homem ousado que ele foi. Louvado seja Deus. Certamente, meus irmãos, é mais difícil ficar assentado juntos a riachos secos. É difícil. Do que permanecer diante dos profetas de Baal no Carmelo. Mas os querites das nossas vidas
deve preceder os Carmelos nas nossas vidas. Os Carmelos significam o lugar de vitória, aonde você vence o mal. Mas muitas vezes, para chegar no Carmelo e lutar contra 450 profetas, podemos falar do mal, e eles são do mal, hostes espirituais do mal. Mas antes de chegar no Carmelo, precisamos ser preparados nos querites do Senhor. A parte onde Deus vai trabalhar o nosso coração, vai fortalecer a nossa fé. É através da submissão que Deus constrói homens para futuras realizações no seu nome. Louvado seja Deus. Precisamos confiar no Senhor apesar das circunstâncias das nossas vidas. É Ele que dirige os nossos passos. É nos momentos que nós estamos ali nos ribeiros de Querite, é onde Isaías 41 deve ressoar no nosso coração. Isaías 41:10 diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É no tempo dos querites, é quando você está ali, aonde começa o ribeiro secar, aonde você não sabe o que fazer, como Elias. Acabou a água, o que eu vou fazer? É nesse tempo que você tem que ouvir Deus falando no seu coração: não temas, eu estou com você, eu estou contigo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou teu Deus. É eu que vou te fortalecer, é eu que vou te ajudar, é eu que vou te sustentar com a destra da minha justiça. É nesse momento, meus amados irmãos, como Deus prepara homens e mulheres de Deus. Primeiramente, Ele prepara por meio de um tempo prolongado. E Deus prepara também por meio de submissão. Senhor, eu estou aqui. Eu não entendo, mas eu sou submisso à Tua vontade. E eu sei que o Senhor tem o melhor. E eu sei que se eu me submeter ao Senhor, eu vou sair mais forte do que eu entrei nessa situação. Eu vou sair mais fortalecido do que quando eu entrei nessa situação. Talvez, e por certo, Elias não entendia por que está ali, mas ele se submeteu. E ultimamente, hoje à noite, meus irmãos, como Deus prepara homens de Deus? Deus prepara homens de Deus, primeiramente, por meio de uma ação prolongada. E ultimamente, hoje, as bênçãos, através dos homens e das mulheres que Deus prepara. Porque Elias agora ele vai ser bênção. Não pense que o seu tempo de luta é para o seu mal. E que Deus permite. Não, é para você ser bênção. E Elias vai ser bênção, porque Elias não vai ficar no Querite. Deus vai dar outro passo para Elias e ele vai para um lugar onde ele vai abençoar. Ele vai abençoar pessoas. Versículo 9, veja o que aconteceu, do capítulo 17. Versículo 8 diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Elias agora tem que ir para Sarepta. Meus amados irmãos, Sarepta era a mesma região da onde tinha vindo Jezabel. Uma região não judaica, uma região ímpia. E sabe o que significa Sarepta? Sarepta significa fornalha de fundição. E frequentemente Deus nos faz atravessar tais provações para purificar e nos tornar adequados para o seu uso. É o que vai acontecer com Elias. Elias, na verdade, ele está saindo de um caldeirão para cair no fogo. Por quê?
Ele está saindo de uma região onde Deus estava sustentando para ir para uma mulher que era mais pobre do que ele. Não tinha condições de ajudá-lo de maneira alguma. Ia fazer, a última massa lá, e ela falou: olha, nós só temos isso. Nós vamos comer, eu e meu filho, e depois disso nós vamos esperar o quê? A morte. Ele sai do caldeirão que já está quente e cai aonde? No fogo. Mas Elias tinha que crer de que se Deus atendeu às suas necessidades no Querite, que estava secando, Deus iria cuidar dele em uma terra estranha, ao lado de uma mulher de poucos recursos. Elias tinha que confiar. Elias tinha que confiar nisso. E nós temos que confiar, porque muitas vezes você já passou por isso. Muitas vezes você está indo, a sua vida vai estar mal, mas de repente ela vai de mal a pior. Ela está mal, mas de repente ela não melhora, ela piora. Foi o que aconteceu com Elias. Ele já estava mal e agora ele está indo para o pior. E às vezes Deus tem que nos colocar assim. E às vezes Deus tem que nos colocar em situações aonde e quando é o ali do Senhor, para Deus nos preparar para algo maior e mais difícil que nós temos que fazer, ou realizar para Ele. Veja o versículo 13 até o versículo 16 que acontece. Versículo 13 diz: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, de maneira que a farinha não se acabou e a botija do azeite, e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Elias agora, meus amados irmãos, está sendo usado por Deus. Ele foi provado, ele foi experimentado, mas agora ele está sendo o quê? Canal de bênção. Está sendo usado pelo Senhor. Agora ele está sendo o instrumento que está ajudando os mais fracos, os mais necessitados. Mas antes dele ajudar essa mulher, ele teve que confiar em Deus. Ele teve que esperar o alimento de Deus em Querite. Mas agora ele tem autoridade para falar para esta mulher esperar em Deus, porque ele passou por isso. Louvado seja Deus. Meus irmãos, muitas vezes Deus usa a circunstância para nos dar propriedade e autoridade para falar. Agora Elias poderia falar para aquela mulher: esse é o Deus que supre as nossas necessidades. Pode ir, ele vai suprir. Por que ele tem autoridade para falar? Porque ele foi sustentado por corvos. Meus amados irmãos, este é o agir de Deus, e tudo isso Deus estava fazendo de Elias um homem mais forte, um homem mais confiante no Senhor. Amém? Elias, ele tinha aprendido a ver a mão de Deus, não através das circunstâncias, mas ver as circunstâncias através de Deus. Eu tenho um Deus grandioso. Eu sei que as circunstâncias são difíceis, mas eu não vejo Deus através das circunstâncias. Eu vejo as circunstâncias através de um Deus glorioso. Um Deus que vai cuidar de mim. Um Deus que vai fazer o extraordinário, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Alguém já disse: as provações e as dificuldades são para a fé como ginástica para os músculos. Então as provações e as dificuldades são para a sua fé, meu querido e minha querida, como ginástica para fortalecer os seus músculos. Músculos da fé.
Moody disse um dia: confiar em si mesmo resulta em frustração. Confiar em amigos, eles podem morrer antes de você. Confiar no dinheiro é um desapontamento, porque alguém pode furtar de você o seu dinheiro ou você perder ele. Confiar na sua reputação, alguém pode caluniar você ou falar mal de você. Mas confiar em Deus, Ele jamais te abandonará, tanto aqui quanto na eternidade. Então, em nome de Jesus, decida confiar em Deus. Decida depender dEle. Elias fez isso e foi preparado para realizar uma grande obra para o Senhor. Alguém perguntou para um pastor: pastor, quanto tempo o senhor leva para preparar um sermão? Ele disse: meu filho, um sermão se prepara durante a vida inteira. Quanto tempo leva para formar um homem de Deus? Quanto tempo leva para fazer um homem de Deus? A vida inteira. A vida inteira eu e você estamos sendo preparados por Deus. Estamos sendo amadurecidos por Deus. Tudo que Ele permite que nós venhamos passar nessa vida, Vitor, é para o nosso fortalecimento, para nós resplandecermos mais a pessoa bendita do Senhor Jesus. Romanos 8:28 diz: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, amados irmãos, quanto tempo leva para Deus construir um homem de Deus? Na vida de Elias, primeiramente, foi Gileade, a região rude onde ele morava. Segundo, ele foi levado para o ribeiro de Querite, onde o riacho estava se secando, Lucas. E terceiro, ele foi levado para uma terra gentílica, em Sarepta. Mas todos esses tempos da vida de Elias foram precursores de bênçãos para fazer desse homem o homem que Deus desejava. Senhor Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, para fazer de mim o homem que o Senhor deseja? Talvez deve ser esta a oração de cada um de nós hoje à noite. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Eu estou aberto, eu estou pronto. E eu quero ser, não o que eu quero ser, mas eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Vemos em Elias a importância de uma vida consagrada a Deus, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, este homem viveu uma vida consagrada a Deus. Segundo, ele é um exemplo especial daquilo que Deus fará em nossa vida. Aquilo que Deus fará, se nós apenas nos submetermos à sua vontade, ao seu guiar. Terceiro, o interesse de Deus é sempre usar os seus servos para a sua glória e para o seu louvor. E Ele quer te usar. E Ele quer trabalhar na sua vida. Quer fazer você um instrumento de bênção, um instrumento nas suas mãos. E ultimamente, Deus está preparando cada crente para torná-lo conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero ser a imagem de Jesus. Esse deve ser o nosso desejo. Cada dia molda o meu coração. Baixe a sua cabeça hoje à noite.